Olá! Hoje a gente vai colocar uma lupa em uma das leis mais importantes para a administração pública no Brasil, a Lei de Improbidade Administrativa. Ela é basicamente a nossa principal ferramenta para cobrar a honestidade de quem está cuidando do que é de todo mundo. Vamos entender direitinho como ela funciona. E ó, antes da gente começar, se esse tipo de conteúdo interessa, já deixa o like e compartilha nas redes sociais porque isso ajuda demais o nosso trabalho. A grande pergunta que fica é como é que essa lei, na prática, consegue combater a desonestidade no serviço público. É exatamente isso que a gente vai descobrir junto agora. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai entender o que é improbidade, para quem essa lei se aplica, quais são os tipos de atos proibidos, as grandes mudanças enrolaram nela e, claro, quais são as punições para quem não anda na linha. É muito importante a gente ter em mente que essa lei não é só mais uma burocracia, sabe? Ela é a base, o pilar para a gente garantir um mínimo de honestidade na gestão pública. Ela responsabiliza quem usa o dinheiro e o poder que são de todos nós de um jeito errado. Então vamos lá, começando pelo básico, mas que é essencial. O que exatamente a lei considera como um ato de improbidade? Ora, improbidade, em resumo, é a desonestidade com D maiúsculo. Não é um simples erro administrativo, um descuido. É uma ação de má-fé intencional que prejudica todo mundo. E um ponto fundamental: essa é uma infração na área civil, não é um crime, mas as punições são tão pesadas que funcionam como uma sanção bem forte do Estado. Certo. Agora que a gente já definiu o que é, vamos ver quem. Quem é que pode ser pego e responsabilizado por esses atos de improbidade? E a resposta, como vamos ver, é bem ampla. O conceito de agente público aqui é gigante. Não estamos falando só do servidor concursado, aquele de carreira. A lei alcança políticos, ministros, funcionários temporários e até mesmo quem trabalha de graça para o Estado, tipo um mesário em dia de eleição. Basicamente, se existe qualquer tipo de vínculo com a máquina pública, existe responsabilidade. E a responsabilidade não para no agente público, viu? Uma empresa que paga propina para ganhar um contrato, um particular que se beneficia de um esquema, todos eles podem responder na justiça junto com o agente público. A lei entende que, na maioria das vezes, a corrupção tem dois lados. Agora, vamos mergulhar no coração do assunto. A lei divide os atos de improbidade em três grandes categorias. Vamos conhecer cada uma delas em detalhes. A primeira e talvez a mais grave de todas as categorias é o enriquecimento ilícito. É aqui que o agente público usa o cargo dele para botar no bolso um dinheiro que não deveria. Os exemplos são bem claros. Receber uma grana para favorecer alguém, usar o carro e o material da repartição para uma obra particular ou aceitar aquele presentinho de uma empresa que tem contrato com o governo. A segunda categoria fala dos atos que causam um prejuízo financeiro direto aos cofres públicos, o que a gente chama de prejuízo ao erário. Aqui, nem precisa que o agente tenha ficado mais rico. Só o fato de ter dado um rombo no patrimônio público já basta. Um exemplo clássico é fazer uma licitação com cartas marcadas ou deixar alguém usar um bem público sem a devida cobrança, né? E, por fim, tem os atos que atacam os princípios da administração pública, coisas como legalidade, impessoalidade e moralidade. Nesse caso, o dano não é necessariamente no dinheiro, mas sim na ética, na conduta que se espera de quem trabalha no serviço público. Usar a propaganda da prefeitura para se promover politicamente é um exemplo perfeito disso. Agora, atenção, porque a gente chegou num ponto crucial desta análise. As grandes mudanças que alteraram e muito as regras da improbidade no Brasil. E olha, se este conteúdo está sendo útil, considere compartilhar com os amigos ou nas redes sociais. Levar informação de qualidade para mais gente ajuda o nosso canal a crescer e a produzir ainda mais. Foi em 2021 que a lei de improbidade foi virada de cabeça para baixo. E não foram ajustezinhos pequenos, não. Foram mudanças estruturais que, de fato, redefiniram as regras do jogo. E aqui está a principal mudança de todas. Antes, um gestor podia ser condenado por um erro cometido por negligência, por descuido, o que o direito chama de culpa. Agora, a lei exige a prova de dolo, ou seja, tem que ficar claro que a pessoa teve a intenção de cometer o ato ilegal para ter alguma vantagem. A diferença, na prática, é enorme. Além dessa história do dolo, outras regras importantes apareceram. Agora, por exemplo, somente o Ministério Público tem o poder de iniciar uma ação de improbidade. As punições só podem ser aplicadas de fato depois que não couber mais nenhum recurso no processo. E tem mais. Uma absolvição na esfera criminal, se for porque provaram que não foi a pessoa ou que o fato nem existiu, agora impede o processo de improbidade de continuar. Certo.
Entendemos o que é, quem comete, as novas regras. Mas e as consequências? Vamos ver, afinal, como a lei pune quem é condenado. As sanções são bem pesadas, bem variadas e podem ser aplicadas todas juntas. A pessoa condenada pode perder o cargo, ficar inelegível, ter que devolver cada centavo desviado, pagar uma multa e ainda por cima ficar proibida de fazer qualquer negócio com o governo. O objetivo é duplo: punir e impedir que aconteça de novo. Para os atos mais graves, como o de enriquecimento ilícito, essa proibição de contratar com o poder público pode chegar a impressionantes 14 anos. É uma sanção com um impacto econômico e na reputação que é gigantesco. Já nos casos de prejuízo ao erário, a suspensão dos direitos políticos, que impede a pessoa de votar e de ser votada, pode chegar até 12 anos. É uma forma de afastar da vida pública quem já demonstrou não ser honesto. E aqui vai um detalhe muito importante da nova lei. A perda do cargo público só atinge o vínculo que a pessoa tinha lá na época da infração. Pensa assim, um servidor comete um ato ilegal como um analista e, anos depois, passa num concurso e vira juiz. Se ele for condenado, ele perderia o cargo de analista, mas não necessariamente o de juiz. E a gente termina com uma reflexão. Essa nova lei, com a exigência de dolo e todas as outras mudanças, ela busca proteger o gestor público honesto de ser punido por um mero erro técnico? Ou será que, por outro lado, ela não acaba dificultando demais a punição de quem é realmente desonesto? É o debate que fica sobre essa ferramenta tão essencial para a saúde da nossa democracia. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, é muito importante pra gente. Para ouvir mais análises como esta, é só procurar o Direito Cash no Spotify e para vídeos, nos encontre no YouTube e no TikTok como Direito Cash. Até a próxima!